Pastor Wagner, eu queria, inclusive, antes de começar, lhe fazer um pedido de público, que é para o senhor não negar para mim, entendeu? Já pensei nisso, a proposta é estratégico. É Jesus amado. que, é que eu já tenho falado algumas meditações sobre o Espírito Santo, mas ontem, conversando contigo, me lembrei de algumas frases, né, algumas argumentações que você tem usado de vez em quando na sala sobre essa questão de tanto tempo que passamos sem nos referir ao Espírito Santo, sem contar com o Espírito Santo, sem nos relacionar com o Espírito Santo. E aí você mostra o valor dessa prática, né? O quanto isso importa para nós hoje e tal. Eu sei que tem umas palavras que não dá para substituir, né? Eu vou anuviar. E aí, então, eu queria lhe pedir que você, por favor, para mim, eu queria incluir em uma meditação minha, inclusive reconhecendo, colocando lá Sala 57 e Pastor Wagner, vai ter um pedacinho lá na nossa meditação para pastores. Te agradeço muito se você fizer isso por nós, tá? Tranquilo. Deu uma falhadinha, eu só queria saber o que que o senhor quer que eu faça. Assim, é mandar para mim algumas das coisas que você sempre fala aqui na sala sobre a importância do Espírito Santo, Fechou. Mando tranquilamente. Maravilha. beleza? É, eu queria, hoje eu orei bastante pedindo a Deus para que Ele me mostrasse o que eu devia falar. E aí cheguei à conclusão de lhes falar sobre o jejum. Mas não falar sobre jejum pelo jejum, mas jejum, jejum com propósito, tá? Jejum com propósito. É, eu costumo ter essa prática na minha relação com Deus e tenho visto muita coisa linda acontecer. Ultimamente eu tenho feito um jejum focado nos encontros que eu tenho tido de família. A cada semana eu estou em algum lugar. Agora nós vamos estaremos no Rio de Janeiro, num grande retiro lá no Catre do Rio. E a minha oração, o meu jejum tem sido em função de Deus fazer daquele lugar onde estivermos um lugar de muita bênção no Espírito Santo, né? E aí tenho visto casais que já estava tudo certo para separação e evitar a separação. É, recentemente, agora na Igreja Central, né, de Salvador, estava fazendo encontro de casais, e aí, na hora da unção ali, na hora da renovação dos votos, tinha uma senhorinha no primeiro banco, bem juntinho de mim. E lá atrás estava o marido dela, é, sozinho. Só que eu perguntei para ela, onde está seu marido? Eu não tenho esse momento agora. E ela estava meio mal-humorada, não querendo ir. E aí eu pedi permissão, peguei na mão dela e saí atravessando a igreja devagarinho até chegar lá e entregá-la para o seu marido. Aí eles tiveram um momento, como todo mundo. E eu sei que no final desse programa, o marido veio me abraçar efusivamente, dizendo palavras mais lindas que um pastor podia ouvir. Então, assim, Deus tem atendido, o Espírito Santo tem estado presente, mas eu tenho certeza que isso tem muito a ver com esse jejum que temos feito todas as semanas. Isso eu não vou poder contar tantas outras bênçãos, né? Que tenho recebido, eu e a Rosinha, por conta disso. É, então, vamos lá, né? Jejum, como eu disse, não é um jejum pelo jejum, é um jejum com propósito. Eu entendo, tenho entendido que qualquer iniciativa que tenhamos para um jejum, especialmente esse jejum que eu preciso dizer a Deus qual a minha pretensão, o que está acontecendo, que tristezas ou alegria, que tristezas precisa superar e que alegria precisa obter, dizer a Ele e o jejum focar naquilo. É o que nós chamamos de jejum, jejum com propósito, tá? É, muito do que eu estou falando agora, eu peguei desse livrinho aqui, tá? Um livro muito
muito legal. Um irmão meu, Júlio César, que é ancião lá na Igreja de Boa Viagem Recife, foi que me presenteou esse livro, tá? É, de Jetson Franklin, é o autor. Bom, esse livro mostra que existem coisas que nós deveríamos desejar mais do que comida, tá? Precisamos sentir fome e sede de Deus. Então, a perspectiva de jejum começa por aí. Não só de pão viverá o homem, tá? Mateus 4, verso 4. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, tá? Então, o jejum passa por essas ideias, tá? Em Mateus 6, verso 1 a 18, eu encontrei aqui o resumo, quero passar para vocês. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas e sim que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, a discreção é um dos pontos fundamentais desse jejum, né? Tem algumas pessoas que fazem questão de contar, né? Estou jejuando hoje, não sei o quê. Então, aqui a Bíblia está mostrando que o ideal desse jejum com propósito, que é uma coisa muito íntima sua e de Deus, né? Está ali na sua mente e na mente de Deus. Antes de você pedir, ele já sabia, né? Você está com a ênfase e colocou o jejum nessa ênfase daquilo que você precisa, do seu propósito nesse jejum. Dizia a ele claramente, meu Deus, eu estou jejuando por esse motivo, por essa razão. E aí, ele sabe, só ele precisa saber, ninguém mais. E aí, lava o rosto, fica bem, não fica com aquela cara triste, né? Eu, por exemplo, não sei se é um bem do meu organismo que Deus já me deu, né? A minha esposa até brinca comigo, dona Rosinha, não, você tem um estômago de pinto, ela diz, porque eu como pouco, né? Ela come bem, mas eu como pouco. E, e aí, eu não costumo sentir como se eu tivesse realmente com fome. Ela já sente mais porque ela é diabética. Então, assim, pelo contrário, eu me sinto com o meu rosto mais iluminado, né? O meu corpo mais preparado, tocado ali pelo Espírito Santo. Então, é bem interessante perceber isso, né? De modo que as pessoas tendem a não perceber se eu estou ou não em jejum, né? Bom, o jejum também nos aumenta, né, a nossa visão de futuro, né, e a garantia de que aquelas coisas vão acontecer, os nossos planos futuros, aquilo que queremos alcançar. E eu tenho aqui o exemplo de Mateus 4:2 com o próprio Jesus, né? Se decidimos separar os primeiros anos do ano para jejuar, estabelecendo o rumo de todo o restante do ano, o que é que eu quero nesse ano, pai? Pá! E aí, jejum em função disso, tá? A gente vê aqui, Jesus, antes de começar os seus anos, né, que foram poucos de ministério aqui na Terra, a sua primeira providência, uma das primeiras providências, foi subir ao monte e jejuar. Foram 40 dias e 40 noites de jejum. Está lá em Mateus 4, verso 2. Então, assim, tem um programa, um planejamento. Eu costumo falar muito isso com meus alunos de quarto ano, né? Quando eu estava na ativa, que hoje eu estou jubilado, estou só tendo alguns encontros raros com eles e orientando alguns alunos do mestrado. Mas nessa época de aula para valer, então eu sempre dizia para eles, eu tinha uma aula que era sobre planejamento estratégico, então você ter esse planejamento aqui, jejum por ele, tá? É o seu foco no ano, ou tem outras coisas, então coloca na mão de Deus em jejum. Questão da fé também. Tem gente, não tenho fé para conseguir, não adianta jejuar, não importa o tamanho da sua fé. Nós não podemos esquecer a advertência de Jesus para Pedro, né? Pedro andou sobre as águas. Eu li até um livro, né? Um livro intitulado
Vem Andar sobre as Águas, que eu li há pouco tempo, em que o autor brinca um pouco com isso, dizendo os bananas, os fracos, os inseguros e débeis, ficaram no barco, na zona de conforto, né? E Pedro quis ter a experiência de Jesus. E aí andou sobre as águas. Tudo bem, afundou, mas andou. Fracassou, mas aprendeu com o fracasso. E o fato é que Jesus, na sua advertência, disse: homem de pequena fé, por que duvidais? Só que esse homem de pequena fé, com a pequena fézinha de nada que ele tinha, ele andou sobre as águas, meu amiguinho, minha amiga. Então, olha, eu quero ter essa fé pequenininha de Pedro, tá bom demais para mim. Se é suficiente para andar sobre as águas, então não tem essa de não querer ir para o jejum por duvidar da fé. Não, não espera que tua fé chegue a níveis mais altos. Quando Deus coloca em você um sonho que só Ele pode tornar possível, você precisa jejuar e orar com fé, ainda que essa fé seja pequena. Então, vamos para cima. É, esse jejum com propósito, ele também vai trazer para mim e para você um sentido de autoconsciência, entendeu? É, o jejum, ele traz à superfície qualquer área da nossa vida que esteja comprometida pelo pecado e que nos deixa mais conscientes da necessidade de arrependimento. Então, eu coloco aqui nesse material Esdras 8, 23, um texto bíblico que mostra Esdras comandando a volta para Jerusalém. Nesse momento, Esdras conclama um jejum da nação inteira. É certo que alguns que não estavam preparados, que acostumaram-se com a vida em Babilônia, não quiseram, ficaram lá. Mas a parte que jejuou e orou e atendeu a convocação de Esdras, tomou mais ainda consciência de todos os pecados que cometeram, toda a sua situação que eles viveram, que os deixou naquela situação terrível de vergonha, quando foram levados, amarrados em corda, nus. O resto que ficou, porque a grande parte foi morta, e tudo destruído em Jerusalém. O templo foi transformado em pó, e tudo aquilo aconteceu pela negligência, pela indiferença, pela falta de gratidão, pela falta das lembranças. Lembra-te, lembra-te. Eles esqueceram. E agora o jejum os levou a tomar consciência daquela situação, do erro que eles cometeram. E a libertação veio quando ele foi conversar com Ciro, ele pediu isso a Deus, ele levou o povo ao jejum, e logo veio a ordem para voltarem, e eles reconstruíram o templo. O templo não era muito grande, o templo era mais simples, mas Ageu, dando uma força para ele, disse que, apesar daquela condição, porque naquele dia que eles conseguiram levantar, né, os velhos choravam, porque lembravam do grande templo, né, de Jerusalém. E os jovens vibravam, porque tinham de volta o templo, apesar de não ser tão pomposo, né? E aí Ageu, para dar uma força para ele, diz que por aquelas portas, dizendo que a segunda casa seria maior do que a primeira, e que por aquelas portas entraria o desejado das nações. Então, isso é lindo demais e deve tocar o nosso coração nessa manhã também. Bom, ainda nessa perspectiva, quando nós temos um jejum com propósito, nossos olhos são ainda mais abertos para aquela condição espiritual que estamos vivendo naquele momento. Então, no jejum com propósito, isso aconteceu na vida de Esté, por exemplo. O jejum nos deixa mais sensíveis à voz de Deus. À medida que jejuamos, começamos a ver a nós mesmos através dos olhos dele. Então, veja, quando Mardoqueu conversou com Esther, e a Esther mostrou a situação que estava a nação à beira de
de um genocídio, né? Porque Amã conseguiu, né, convencer o rei, e todos os judeus seriam mortos naquele dia. Seria um dia só de mortandade, né, como foi a noite de São Bartolomeu para os cristãos na Idade Média. É, então, assim, eu lembro o que disse Mardoqueu para ela, porque ela hesitou. Ela sabia que se de repente chegasse lá na frente do rei, sem ter sido chamada, ela podia ser morta, né? E Mardoqueu lhe disse: quem sabe se não foi para um momento como este que Deus chegou, que você chegou à posição de rainha. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Essas palavras mexeram no coração de Esther. E foi o Espírito Santo que levou Mardoqueu a dizer essas palavras. E foi ele que tocou o coração. Eu relembro o que disse no começo. Sempre que vier no seu coração esse desejo forte de entrar em jejum por um propósito específico, é o Espírito Santo que está lhe movendo para isso. Então, ela entrou em jejum, conclamou todos ali que puderam estar ao lado dela, e o próprio Mardoqueu também em jejum. Ela decidiu então intervir, apareceu na frente do rei, não aconteceu nada com ela, o amor dele era muito grande por ela, o Espírito Santo também estava atuando em cima disso, e ele então atendeu e houve um milagre naquele dia, porque todos os judeus que estavam destinados à morte foram salvos. Esse foi o propósito de Esther. Ela orou para que Deus tocasse o coração e jejuou, tocasse o coração do rei e os israelitas fossem libertos daquele decreto. Foi uma coisa muito difícil de se inverter. Mas as coisas que são impossíveis para os homens, elas são possíveis para Deus. E muitas delas, Deus está esperando que você estabeleça um propósito. Ele sabe por que é necessário esse tempo de abstenção de alimento e de fome e sede da palavra e da justiça em lugar do alimento. Isso é precioso aos olhos de Deus. É coisa do espírito e não da carne. Bom, quando nós jejuamos com propósito, nós também compreendemos verdades mais profundas que tendemos a não entender na nossa condição normal. Quando jejuamos, Deus começa a nos mostrar verdades mais profundas e afia a sua palavra em nossa boca. É lógico, o inimigo e suas hostes estão ali, em todos os lugares possíveis contra esses propósitos. Tá? Não é muito fácil. E nesse sentido, eu lembro a experiência de Daniel. Daniel passou 3 semanas de jejum para entender a visão das 2300 tardes e manhãs. E o anjo Gabriel, quando veio atendê-lo, depois das 3 semanas de jejum e oração, lhe contou que quando ele fez a oração, não tinha nem terminado, já saiu a ordem para que ele viesse atendê-lo. Ele disse que isso ocorreu porque Daniel era um homem muito amado de Deus. Sejamos esses homens e mulheres muito amados de Deus, diga amém, que Deus seja louvado por isso. E as coisas virão, assim, mais apressadamente para nós, porque somos amigos mais íntimos, como Pedro, Tiago e João, e temos alguns privilégios a mais. Então, é bom manter essa ordem de relação, né? Essa perspectiva de relação com Deus. Aí, veja que, coincidentemente, não como uma coisa ao acaso, mas que coincidiu as 3 semanas de jejum de Daniel com as 3 semanas de lutas de Gabriel com o arcanjo da Pérsia. Porque Gabriel, contando a ele, diz: eu vim correndo, mas no caminho eu encontrei o anjo da Pérsia, o arcanjo, que tentou me impedir de chegar. E aí começou uma luta. E essa luta, meus irmãos, vejam, vejam a perspectiva do jejum em meio a esses mistérios do lado invisível da vida. Houve uma luta tão grande entre eles
entre o Gabriel e o anjo da Pérsia, o arcanjo, que essa luta durou 3 semanas. Tá? Enquanto Daniel estava no seu jejum de 3 semanas, a guerra estava acontecendo ali, a luta titânica, né, entre esses dois poderes, né, das hostes celestiais. E tem mais, só para vocês entenderem a gravidade disso. Eu toquei nesse assunto quando eu falei no outro sermão sobre Jesus ter dito que Satanás era o príncipe desse mundo, né? E eu relembro agora que a luta não foi vencida por Gabriel. Vejam como é duro, vejam como é difícil, não é tão simples como muita gente imagina. Que ele teve que ser socorrido. Ele disse: Olha, mas o anjo Miguel veio em meu auxílio. E aí ele venceu a luta com a ajuda do anjo Miguel. Imagina, um arcanjo maligno lutando contra Gabriel. Gabriel não consegue vencer e o próprio Jesus vem para declarar a vitória. Entenda isso. As coisas ficaram mais difíceis, que nem o seu anjo da guarda consegue vencer, jejum e oração, e chama o próprio Miguel. Vocês sabem quem é o Miguel, né? Para vir em seu auxílio. E grandes bênçãos vão acontecer em suas vidas. Aí Daniel pôde receber, clarificar em sua mente todos os detalhes da visão das 2.300 tardes e manhãs, que chegou aos nossos dias, mastigadinhas para a honra e glória do nosso Deus e para que nos preparemos para esse grande dia. O jejum com propósito quebra também maldições, tá? Perspectivas hereditárias, né? Eu me lembro de uma frase que o pastor Wagner usou um desses dias, conversando comigo. Não conversando comigo, aqui na sala mesmo, dizendo que na cruz todas as propensões hereditárias são quebradas. Eu nunca mais esqueci dessa frase e tenho usado em alguns dos meus sermões. Então, o jejum com propósito. O jejum com propósito pode, por fim, acabar com um ataque demoníaco sobre nossas famílias e pode quebrar as maldições hereditárias. Então, tem um problema sério na família, é jejum com propósito. Diga para ele o que você quer. Abre seu coração. E ele vai abençoar. Ali em 2 Crônicas 6, verso 4 a 5 e 11, 27, Paulo conta como ele foi atacado pelas forças malignas, com chicotadas, com prisões, com naufrágio e tudo mais, e ele resistiu a todas essas provas, a todos esses ataques, e nada dessas coisas conseguiram lhe deter. Tá? Eram ali, inclusive, maldições hereditárias, né? Porque algumas coisas Paulo tinha de berço, né? Do modo que os seus pais viveram, tá? E aquilo passou para ele aquele caráter negativo, obstinativo, né? Terrível que havia no seu coração, de levar pessoas até a morte e de assistir ali, olhando de boa a morte de Estevão. Então, ele tinha um coração bastante duro e cauterizado, né? Pela, pela, pela vivência no mundo que ele estava, né? No meio dos saduceus, fariseus, e também por muita coisa que ele carregava dos seus pais. Mas Deus quebrou todas essas correntes, né? E isso Paulo conseguiu através do jejum com propósito. Tá? Ele recomenda esse jejum aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 4 e o 5. Tá? Bom, também o jejum ele nos integra, né, ao Espírito Santo. Ele também, esse jejum com propósito, ele também pode transformar vidas, né, e nos fazer sair dali iluminados. Notem como Jesus saiu do Getsemane. Note como Jesus saiu das 40 dias e noites no deserto, né? Notem como ele desceu do monte da transfiguração, quando Pedro, Tiago e João também tinham seus rostos iluminados. E as pessoas puderam ver. Então, é importante que as pessoas vejam, né, que estivemos na presença de Cristo, né, que o seu Espírito está sobre nós,
que somos pessoas especiais. Não podemos dizer palavras apropriadas se não temos um coração preparado. E é o jejum que nos coloca nessa condição. Jejum com propósito. Eu preciso, meu Pai, que eles vejam a Ti em mim. Né? Eles vejam minhas obras, mas glorifiquem a Ti, que está em mim. Tá? Que estás em mim. Então, se jejuarmos corretamente, com propósito, a nossa luz romperá como a alva, nossa justiça irá adiante de nós, e a glória do Senhor será a nossa retaguarda. Diga amém. Dê glórias a Deus ainda você está, meu amigo e minha amiga. Não é este o jejum que escolhi, está lá em Isaías 58, versos 6 e 8. Não é este o jejum que escolhi, que deixes a impiedade, que deixes o jugo, que cubras a tua nudez e que não te escondas. Quer dizer, não é o jejum comum que se faz, mas eu te peço que jejues da maldade, que jejues da tua indiferença, que jejues da tua frieza laodiceana e parta para cima com tudo, deixando brilhar o teu corpo e permitindo que as pessoas vejam as capacitações que o Espírito Santo pode nos dar e pode nos levar a realizar e fazer feliz outras famílias. Né? É o que Tiago também diz, né? Que a verdadeira religião é livrar-se da corrupção do mundo. Então, Deus quer esse jejum da corrupção do mundo. Eu não quero que você rasgue suas vestes e pá, aquela coisa toda, mas não faz nada, as coisas continuam como são. Esse é outro jejum que eu quero. Então, confirme isso lá em Isaías e guarde isso no seu coração. Isaías 58, 6 a 8. O jejum com propósito nos faz ter mais de Deus e menos de nós. No jejum com propósito, é preciso que haja mais de Deus e menos de nós. Lá em Tiago 4, 13, ele esclarece isso. Ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares em vossos deleites. Então, num jejum com propósito, não dá para pedir de repente, Senhor, que eu chegue a presidente de campo. Quem sabe um pastor peça isso. Que eu seja um departamental. Senhor, que eu vá sempre para lugares bons quando for transferido, ok? Então, assim, coisas que são, assim, em meu benefício direto. Tá? Deus sabe o que nós precisamos, né? Mas é aquilo que, de repente, possa até me atender, mas que seja uma bênção na vida de outros, na vida da esposa, do filho que convive conosco, da comunidade onde eu estou inserido, da igreja onde eu também estou inserido. Porque eu tenho o evangelismo que Deus me pede que eu faça, ir de fazer discípulos, pregar a todas as nações. Esse evangelismo, essa conversão, essa mudança de vida, ela tem duas frentes de trabalho para nós. Não é somente no mundo, tá? Mas é também no meio da igreja. Eu preciso trabalhar pela unção do Espírito Santo naqueles irmãos que estão na maioria dos irmãos. Porque Paulo, eu relembro o que eu já disse em outros sermões, escrevendo ao Romano, diz: o povo de Deus é como a areia do mar, mas só o remanescente será salvo. Eu tenho ido à igreja hoje de 2.800 membros, mas na quarta-feira tem 100 membros na reunião de oração. Então, dentro da igreja, temos um trabalho lindo a fazer. É Sala 57, é Espírito Santo, é unção, é tentar fazer com que os irmãos percebam o que é estar no Espírito Santo, o que é viver sob a perspectiva da oração e do jejum. Não digo todos os dias, não, mas em situações específicas. Né? Esther não jejuou todo dia, mas houve um dia que teve que acontecer aquilo. Então, é essa perspectiva de dependência, de sensibilidade diante de Deus, para perceber o momento que eu preciso dessa perspectiva. Então, o nosso ataque, a nossa mão abençoada, precisa ir para um evangelismo interno, para o povo que está na igreja, que ainda não alcançou níveis agradáveis a Deus no que diz respeito à unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em sua vida. E lá no mundo também,
para tirá-la da condição de pecador para a condição de justos. Aqui na sala 57, não há mais nenhum pecador. Quando descemos as águas, o Espírito Santo mudou tudo. Eu entrei como pecador, imergi na morte, nas águas batismais que simbolizam a morte, e eu imergi e emergi como justo. Tá? As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu agora estou convertido. Então, há muitas pessoas na igreja que ainda não passaram pela experiência da conversão, do novo nascimento, tá? De ser um nascido do Espírito. A Bíblia diz que o nascido do Espírito não vive pecando. Ele é um justo que ainda peca, mas vai sair dessa condição quando for revestido em corruptibilidade. Até lá, o pecado passa a ser, em nossa vida, nascido do Espírito, uma circunstância, uma situação rara, ocasional, e logo nos toca, logo o Espírito Santo nos toca e nos faz sentir culpa e, assim que possível, aos pés de Cristo, no santuário, e, e, a, a presença do outro a quem eu de repente magoei ou feri. Então a vida do crente é assim. Ele tem que estar puro de espírito todo o tempo. Porque só os puros verão a Deus. Pecador não entra no céu. Impuro não vai entrar no céu. Só o justo. E se você perguntar hoje em qualquer igreja por aí, levanta a mão aqui os pecadores. Vai levantar a mão todo mundo. E vai ser lamentável essa cena. O Espírito Santo nos coloca num outro patamar quando descemos das águas. Pecadores era coisa do passado. Agora, eu estou na unção do Espírito e na graça de Cristo, que, segundo Paulo, escrevendo aos Hebreus, Jesus Cristo está hoje intercedendo por nós todo o tempo. Eu falei hoje, mas não é hoje. É todo o tempo. Não é ano, não é mês, nem é semana, nem é dia e nem é hora. É todo o tempo. É essa condição de quem se apropria da bênção todas as manhãs e parte para a luta com seu coração puro e na sua nova perspectiva que se renova de novo nascimento e de unção renovada a cada manhã, que eu vou para cima, eu vou para a luta e eu sou capaz de coisas incríveis. Tudo posso naquele que me fortalece e em Deus nós faremos proezas. Então, Tiago está relembrando muito do que nós pedimos é para nosso próprio deleite. Não recebemos. Então tem que ser tipo um bate e volta, entendeu? Um bumerangue. Estou pedindo ali a bênção, mas é para que essa bênção venha para mim e se volte para a causa de Deus e para as pessoas que tanto necessitam. Bom, se eu estou falando de jejuns aqui pessoais para tentar lhe motivar, lhe inspirar a isso, jejum com propósito, eu queria agora, rapidinho, para terminar minha fala, falar do jejum coletivo, porque imagine, se uma pessoa jejuando já é algo muito forte, né? Um jejum com propósito, imagine agora um grupo de crentes jejuando, né? O poder que é multiplicado. Preciso que vocês relembrem agora, que todos nós já lembremos, as grandes vitórias que foram alcançadas aqui. Nós precisamos relembrar dessas vitórias aqui na sala 57. É preciso, de vez em quando, relembrar, né? Ter aqui uma sessãozinha ocasional, não precisa ser todo dia, só para dizer, ó, alcançamos aquela bênção, ó, alcançamos aquela bênção. Precisamos lembrar da expressão lembra-te, constante. Você vai na Bíblia, você vai encontrar inúmeros textos com Deus falando no Antigo Testamento e também no Novo, apelando ao nosso coração, à nossa mente, para lembrarmos. Lembra-te, lembra-te. Então, é bom lembrar que a gente, de vez em quando, está lembrando aqui as bênçãos que não alcançamos, que, de repente, não foi da vontade de Deus. Mas temos tido aqui inúmeras lutas vencidas que precisam ser relembradas. Aí eu lembro aqui algumas dessas lutas, rapidinho,
A luta de Esdras, que conclamou toda a nação para aquele jejum, para voltar a reconstruir o templo. A luta de Esté, que eu acabei de relembrar, né, para que libertasse o povo daquela mortandade. Né? Ali, em Segunda Crônicas, eu estou com todos esses textos aqui, tá? Para vocês, fiquem tranquilos. Segunda Crônicas 20, verso 3, que foi a experiência de Josafá. Ele estava com a derrota certa diante de Amonitas e Moabitas, que foram os povos que eles deixaram de destruir, atendendo a ordem que Deus mandou, agora estavam pagando o preço, tá? É, aquela questão de não lembrar-se, tá? Esses caras, Amonitas e Moabitas, são também o povo gerado pelo incesto das meninas ali com Ló, tá? A mais velha e a mais nova tiveram incesto e produziram os amonitas e a outros os moabitas, que se tornaram um dos piores perseguidores e inimigos de Deus. E ali estava decretado mesmo a morte, porque era um exército poderosíssimo. E aí Josafá chama a nação, conclama todo mundo para um grande jejum. E aí Deus diz, Deus ele conclama e Deus também conclama, né? Aí Deus diz assim: a peleja não é vossa, a peleja é de Deus, diga amém. Igreja da sala 57, diga amém, dê glórias a Deus. Eu nem estou vendo vocês aqui, que eu estou numa tela maior, só estou vendo meu rosto, né? Mas espero que vocês estejam glorificando a Deus, porque isso é lindo demais. Numa condição como essa, tudo perdido, e aí Josafá clama o povo para um jejum com propósito. Qual o propósito? Senhor, é essa batalha que nós queremos. Precisamos vencer. Aí Deus, em resposta, diz: a peleja não é vossa. Olha o que ele diz mais. Ficai para, gente, ficai parados. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso está no outro texto. Mas nesse aqui está: ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Tem hora, tem uma hora que não tem mais nada para a gente fazer, tá? É aquelas coisas impossíveis, né? Que não tem mais, ali é só Deus mesmo. Então isso é alcançado num jejum com propósito, tá? Essa perspectiva que eu falei agora está em 2 Crônica 20, verso 15 e 17. Ali separadinho as duas falas de Deus. É impressionante, tá? Então, sobre esse jejum com propósito, eu tenho 1000 exemplos, mas só cabe dois aqui, eu separei só dois, que é o jejum lá da igreja de Yongchu. É, apesar de Ellen White ter falado tanto sobre pequenos grupos e a necessidade de jejum na igreja como um todo e dentro de cada pequeno grupo, jejum com propósito, isso só estourou na igreja adventista, só eclodiu depois que esse Yongchu, que declarou o jejum com propósito em sua igreja como marco para alcançar grandes bênçãos, tá? E uma delas foi a implantação das células, que são o que é equivalente ao nosso, porque no meio evangélico a turma usa o termo células, né? E nós, na igreja adventista, pequenos grupos. Então, olha só, lá na igreja de Yongchu, lá na Coreia do Sul, são 750 mil membros resultantes das células, pequeno grupo e do jejum. Esses 750 mil, sob a liderança de Yang Shu, eles têm um jejum de 21 dias, todos os anos, 750 mil num jejum com propósito de 21 dias, o mesmo jejum de Daniel, tá? Um pouco menos do que o jejum de Jesus. Isso é coisa linda demais, gente. E aí, inspirado num livro que ele escreveu, eu li esse livro, aí nós na igreja viemos agora há poucos anos, despertar para cerca de, acho que uns 20 anos mais ou menos, 20 a 30 anos que nós despertamos para pequenos grupos, tá? E aí eu trouxe também outro exemplo lindo de uma mulher. Nós temos hoje essa questão da mulher tão desvalorizada, né? Tão estigmatizada. As mulheres formam um grupo, um grupo, um dos grupos mais estigmatizados, preconceituados, perseguidos, desvalorizados
que existe no mundo, mulheres, negros e crianças, tá? Então, temos uma mulher como essa, Hao Anji, é o nome dela, é uma pastora titular, ordenada da Igreja Adventista de Beiguan, lá na China, tá? Ela leva constantemente a sua igreja à prática de um jejum e oração, tá? E isso lhes fez hoje ter, sob o seu comando, a maior igreja do mundo adventista, com 7.000 membros, tá? Eu tenho um videozinho que eu mandei para o pastor Wagner, não sei se é possível, pastor. Valeria a pena só 1 minuto e meio mostrar Então, um pouco da vida dessa mulher. vamos passar e o senhor vai narrando, porque as letrinhas são bem pequenininhas e quem está no celular não vai conseguir ler. Então, o senhor faz uma narrativa para o pessoal entender o vídeo. Vamos rodar. Aí está, pastor. The Beguan Seventh-day Adventist Church is considered to be the Bom, largest aí Adventist ele congregation in the mostrando a world. igreja Its towering structure e rises amongst the apartment buildings that it sits os between. edifícios em redor Sabbaths are busy days and em multiple que existe services essa igreja. provide the spiritual Nos nourishment sábados, that eles, feeds more than eles não 7,000 estudam somente o members. sermão, Worship são 7.000 services are marked pessoas, by extensive mas eles Bible também study, se sessions reúnem of prayer and dentro, praise. como os pequenos At the grupos conclusion ali of each dentro da service, igreja, members tá? gather in small E groups, estudam seeking God's e guidance trocam as they ideias start sobre a the long palavra de journey back Deus to their homes. e falam das A suas trip that can experiências take nos up to pequenos 3 hours grupos, to tá? complete. Pastor Hao Yaji is the senior pastor of the Beguan Church, a role Alguns she desses has pequenos filled grupos since demoram starting 3 as a horas de small group reunião of 10 people in her living room in e aí ele 1985. fala In the 29 years since de its que a partir starting, de the Beguan Church 1985 has ela prompted the growth of tem a more than bênção, 120 ela church orou plants. e jejuou durante Pastor 21 Hao anos oversees the day-to-day operation of the church, its lay training e program, a conseguiu, feeding program for the needy, and a morning partir de worship that pequenos grupos starts nesses each day at apartamentos, 5 nessas a.m. casas, with hundreds of formar members uma in igreja attendance. When de asked why she felt called to 7.000 ministry, membros. Pastor Hao offered a simple answer. 因为我在上班的时候就看了那个怀先知的基督徒的经验谈。 When I was reading the writings of Ellen White, I felt that God was calling me Então, to a leave Angie my está former mostrando que Deus inspirou, profession and tocou o serve Espírito Him and Santo evangelize para que ela those in my entrasse em community. jejum, I formasse felt esses grupos moved to a pequenos, life of serving God. fazendo evangelismo através desse método, e a vida dela foi movida a esse serviço. E, então, assim, uma coisa que eu acho lindo, quando eu li a primeira vez esse relato, é que o pastor Paulsen, na época do conhecimento dessa senhora, que o mundo inteiro conheceu, né? Ele queria também conhecer. E ele foi lá na China, o, o presidente da Conferência Geral esteve lá na China para conhecer Hao Enji. Ele diz que ficou impressionado com a igreja, com as suas palavras. E ele disse que qualquer pessoa que olhasse para o rosto de Hao Enji percebia a luz do Evangelho, a presença do Espírito Santo de modo claro na sua face. Então, é isso que o Espírito Santo almeja para nós. Jejuar é a chave secreta que fecha os portões do inferno e abre a porta do céu para que o milagre aconteça. Eu termino com o texto de Josué, que também costumava conclamar o povo para grandes jejuns, quando ele disse, naquele momento que ele estava preparando para entrar ali na terra prometida, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Que cada um de nós nos apeguemos cada vez mais à docilidade, à suave presença do Espírito Santo, que entra suave em nós, mas vai com tudo para cima daquilo que é preciso fazer na nossa vida e na vida daqueles que nos rodeiam. Que Deus nos abençoe, que Deus nos toque cada dia mais profundamente para termos um lugar em nossas vidas para esse momento especial de um jejum com propósito, para que a sua vida seja ampliada, crescida, consagrada em nosso coração e que isso reflita na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe a todos. Pode orar, meu pastor, por favor.
Pai querido, muito obrigado por esses momentos. Tu nos deste essas palavras e nós somos gratos por ela. Tens atendido ao jejum sincero, com propósito, que o teu povo tem feito espalhado em toda essa terra. Estamos vendo, sentindo e percebendo os passos de um Deus que se aproxima. Esperamos que seja nessa geração, mas se não for, mantém-nos animados, firmes e fortes, ligados a Ti, buscando cada dia mais a renovação do dom do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos amar-nos a nós mesmos como amamos ao nosso próximo, e a Ti, sobre todas as coisas. Em Tuas mãos entregamos nossa vida, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Tenho 4 coisas para dizer para o Senhor, meu pastor. Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus que o pastor Gondim. Existe, e quando eu for renovado, eu quero ter um cabelo desse aí, irmão. Que Deus seja louvado. Obrigado. Eu também te amo, cara. E a todos que estão nessa sala. Bom demais. Obrigado. Sempre que o senhor prega aqui é uma bênção, pastor. Obrigado Amém. mesmo. Um abraço em toda a sua família, em seu ministério. Viu, Amém. amado? Obrigado. Fica com Deus, um grande dia na presença dele. Que coisa boa. Eu pensei aqui comigo, essa pastora tem a maior igreja adventista presencial do mundo. Nós não somos uma igreja, né? A Sala 57 não é uma igreja virtual. Ela é um culto virtual. Eu posso dizer que nós somos o maior culto virtual adventista do mundo. São mais de 10.000 famílias todos os dias que aparecem nessa reunião em algum momento. Você já pensou, rapaz? O maior culto virtual adventista do mundo é a Sala 57. Isso é importante, né? Feito isto, vamos dar uma olhadinha na irmã Carmen. Olha, confesso que esse testemunho, ele tem uma pitada de diferencial para mim, porque é a primeira vez que eu tiro o testemunho de uma pessoa que tem o nome da minha mãe. Carmen era o nome da minha doce mamãe. Irmã Carmen, a senhora vai abrir o áudio da senhora aí. Bom dia. Bom dia. Tudo Bom dia, bem? César. Tudo bem com o senhor? Irmã, com Jesus está sempre bem, né? Sempre. Você Eu estou sabe, aqui por ele. a senhora sabe, irmã Carmen, que estar com Jesus é assim, ó. Você está numa turbulência danada, você está apanhando da vida, e é problema aqui, problema ali, uma hora o pneu do carro fura, outra hora, aí você imagina, né? Aquela turbulência toda, mas quando você pega a revistinha da sua vida, e você folheia a revistinha da sua vida e vai para a última página, tem você tendo vencido com Jesus na eternidade. A gente sabe o fim. Está sofrendo agora, mas a gente sabe o fim. Se a gente não soubesse como é que tudo isso vai terminar, em que, sendo que eu permaneça fiel, se eu permanecer fiel a Deus e não desistir, eu sei como vai terminar. Então, é diferente sofrer com Jesus e é diferente sofrer sem Ele, viu? Muito diferente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Mancami, que ultimamente eu estou um pouco preocupado. Aí, ó. A senhora está bem enquadradinha lá no YouTube. Que legal. Vamos começar nossa conversa. A senhora é adventista desde 2020, não é? Sim, sim. A senhora teve uma história normal, pais e filhos de imigrantes, a senhora casou muito cedo. O pai da senhora ainda estava no quartel. Ele falava muito pouco português e aprendeu o português no quartel e quando casou com sua mamãe. O seu pai era de onde? De imigrantes alemães de Lajeado, Estrela. Então ele chegou no Brasil, não falava zero de português.
Não, ele nasceu no Brasil, só que a família toda falava alemão e ele aprendeu, estudou tudo em alemão, Que coisa, não? E como aí, todos os meus primos. Uhum. e a senhora mancha de alemão? Não, Ô, quando eu perguntava para o meu pai, como se diz isso em alemão? Porque eu passava as férias sempre com a minha avó alemã e com meus primos. Ele me dizia assim, não sei. eu tive com a Patrícia agora, a amada Patrícia, lá na Suíça, e ela conversa com o marido dela em alemão. Mas ô linguazinha que a gente quase não tem cognato, né? Palavras É, similares ao português. É o muito senhor, diferente. o senhor sabe que o alemão suíço é, é quase um dialeto só, porque o alemão verdadeiro é o alemão da Alemanha, né? É impressionante como O alemão suíço, ele fala muito com a garganta, como a gente costuma dizer, né? parece que ela está falando. Isso mesmo, O negócio, é, né? é Você está verdade. lendo aí, tá rindo, né, dona Luciamente? É bem aqui mesmo na garganta a fala, né? É na garganta. Aham. A senhora nasceu e a senhora já começou difícil a vida, né? Porque a Tá. senhora rejeitou o leite materno. Pense numa Sim, coisa dessa. Logo cedo saíram muitos furúnculos na senhora, nos braços, e saíam furúnculos em todos os lugares. E aí um dia, uma pessoa encontrou a sua mãe, um senhor, e disse que se desse para a senhora leite de cabra, a senhora melhoraria. E de fato sim, a senhora melhorou dessa fase difícil da rejeição do leite materno e se tornou uma criança eletrizada, exato. bem firme, né? E aí, aí a sua mãe dizia assim: Isso aí foi porque foi curada com leite de cabra. Vivia em cima de uma árvore, pastor. E a senhora disse que teve uma infância muito feliz na roça, nas férias, a senhora ia para a casa das primas. E quando a senhora volta ao Rio Grande e a senhora visita as primas, a senhora diz que gosta de sentar com elas e relembrar o passado. Sim, verdade. Buscar as raízes, né? Nós precisamos buscar as raízes. Por que a senhora acha importante olhar para o passado? Porque do passado que nós viemos, né? As nossas raízes para o futuro depende da tua plantação lá no passado. Tudo na nossa vida, né? A senhora sabe que Ellen White tem uma frase que ela diz assim, ó: nada temos a temer quanto ao futuro, se não esquecermos como Deus nos guiou no passado. Passado. Glória a Deus, isso mesmo. E aí, é, eu estava ontem na clínica com a minha esposa para ela fazer alguns exames de imagem, e o camarada da clínica onde eu vou, ele é um visionário, tem muitas frases nas paredes, muitos quadros, é bem interessante a mente dele. E uma das frases, é, eu vou até buscar aqui para eu não deixar de pegar a essência da frase, porque eu compartilhei com a Thalita essa frase ontem. Ele, em um dos quadros, está escrito assim, ó: eu vou para frente, mas de vez em quando eu olho para trás. Eu vou para frente, mas de vez em quando eu olho para trás. As nossas raízes, irmã Carmen, são Sim, fundamentais para a gente não perder o foco e verdade. não perder nosso caminho. E isto é muito importante também com relação à vida espiritual. Deixa eu explicar para você que está adorando conosco. Às vezes a gente passa por momentos tão difíceis na vida, tão difíceis, e como eles são difíceis, no meio da turbulência, a gente tende a não conseguir ver Deus agindo. Quando a gente está em dificuldade, a gente tem dificuldade de ver Deus agindo. E às vezes ele está nos bastidores, cuidando de tudo, mas ele está lá presente. Ele disse que nós teríamos tribulações nesse mundo, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, ele disse que estaria conosco até o final da jornada. Eu vou para frente, mas de vez em quando eu olho para trás. Por que que isso é importante? Como a senhora fazia e faz até hoje com as suas primas, relembrar o passado. Eu tenho tantos lugares no meu passado em que vi Deus agindo tão claramente. Eu vi Deus agindo claramente
em muitos lugares do meu passado. E agora, porque eu estou no meio de uma turbulência e não consigo vê-lo tão claramente, vou duvidar dele? Não. Sabe quando é que a gente não duvida? É só olhar para trás Glória e a veja Deus. o quanto Deus agiu na sua vida e você não vai ter dúvida de que agora na tribulação Ele está com você. Não é assim, dona Carmen? É verdade, pastor. A senhora sabe que tá me dando um gelinho na barriga. Toda hora que eu falo Carmen, Carmen, isso vai me retomando para minha mãe, para minha mãe. Ela é muito lindinha, minha mãe. É a memória da minha mãe, né? Muito fresca na minha cabeça. Aquela senhorinha cheirosa, Sim. toda limpinha. Eu passava na minha casa, que eu morava já em outra casa, casado com a minha esposa. E aí eu passava, ela sempre assentadinha no mesmo sofá, no mesmo lugar, assistindo a televisãozinha. Amava assistir aquele tal de Chaves. Não perdia. Ela não era adventista, ela não perdia aquele negócio. E eu sentava do lado dela e dava uma mordida no braço. Ai, ai, meu filho, o que é isso, meu filho, o que é isso? Sempre brinquei assim com ela, não machucava, evidentemente. Aí depois ficava beijando o lugar que eu mordi. Ela me abraçava, a gente ficava um tempo juntos ali e ia para casa. Perdi minha mãezinha tem 16 anos, 16 anos. Lembre do passado, amigo. Se você lembrar do passado, você não vai ter dúvida de que Deus está agindo na sua vida. A senhora teve um pai luterano, não é? Sim, Ele foi batizado na Igreja Católica e a senhora casou muito cedo. Quando a senhora fazia ginásio, a senhora se casou. sim. Eu tinha terminado o ginásio e eu me casei. E E já vim morar no Paraná. aí a senhora vem morar no Paraná e a senhora namora por 2 anos. Sim, Fazendo enxoval, 2 anos. isso. Porque ele não morava perto da minha casa. Isso dito pela minha mãe. Você vai namorar 2 anos porque ele mora longe, entendeu? Aham. E eu namorava com ela fazendo crochê, O botando as barras nas toalhas e fazendo crochê, a sentadinha na nossa frente. Eita, irmã, a senhora namorava e era vigiada, era? Totalmente. Meu amigo, cara, isso não era fácil namorar não, né, irmã? Não. Às vezes o meu namorado, que era meu noivo, né, na época, ele dizia assim, Dona Ângela, eu estou com sede. E ela dizia assim, olha, filho, levanta e vai buscar. Ah! Ele doido pra senhora ir buscar água pra ele pra roubar um beijo. Ela dizia: "Seu espertinho, vá buscar água, você É, mesmo. ela Misericórdia da era. dona Carmen aqui". Que E ele Deus, levou, ele levou 7 meses, pastor, para entrar do portão para dentro. meu Deus, que coisa diferente nos dias de hoje, né, Difícil, irmã? né? Não, Difícil, coisa difícil. eu acho que diz o ditado: "Nem alhos nem bugalhos", né. Eu acho que, assim, a É, pressão era muito grande, mas do jeito que é hoje também, tudo destrambelhado, ninguém namora mais, todo mundo não, fica com o outro, é uma bagunça, ninguém tem compromisso com nada. Como a nossa sociedade mudou, né, irmã Carmen? é Infelizmente. verdade. Essa sociedade da senhora, apesar dos excessos, ela conseguia formar cidadãos, homens e Sim, mulheres equilibrados, homens e sim, mulheres que tinham vontade de ter família, mas o desequilíbrio da sociedade de hoje desmancha com a família, desmancha com a hierarquia, desmancha com a autoridade, entende? Então, é muito ruim a sociedade que a gente vive hoje. A senhora teve 3 filhas, todas formadas e casadas, a senhora tem 5 netos e um bisneto. uma bisneta. Uma bisneta, que coisa linda, hein? É. A senhora, com 35 anos, se forma em técnica de informática? Enfermagem e Anotei errado. técnica de segurança do trabalho. Esse era a formação que a senhora queria ter para entrar no mercado de trabalho, que a senhora gostava muito de ajudar pessoas, e a enfermagem ia ajudar a senhora nisso, né? E a segurança do Sim, trabalho do mesmo jeito. também. Então a senhora já tinha formado no seu coração, por essa história já, eh eh luterana, vinda do pai, esse desejo de ajudar muito as pessoas.
Mas a senhora passa por um problema. Com que idade a senhora desenvolveu depressão? Bom, desenvolvi uma depressão em razão da destruição do meu casamento. Eu tinha 25 anos de casado. E o meu casamento foi destruído. E o senhor imagina a formação que eu tive, você casava para o resto da vida, né? E, quando eu me separei, a minha mãe ficou 1 ano sem falar comigo. Porque para ela separar era inadmissível. Ah, para ela era, nossa, Era uma Deus. vergonha. Ter uma pessoa desquitada, como eles chamavam na época, Isso era, mesmo, era uma vergonha para a família. é, isso mesmo. E a senhora passou do jeitinho que ela entendia que a senhora não podia ter nenhum tipo de intimidade com seu noivo, só no casamento, ela Aham. também compreendia que casamento era indissolúvel. Era indissolúvel, exatamente. E a senhora carregou o karma de ser a vergonha da família. Sim, eu não queria nunca que ela soubesse, a minha mãe. Mas aí ela obrigou-se a saber e ter esse conhecimento e vieram me buscar, porque eu cheguei a 32 quilos, né, pastor? 32 quilos, irmãos. A senhora vai dizer para mim que a senhora perdeu a sua identidade, Identidade. né, Eu intelectual. desaprendi a ler, pastor. Eu desaprendi a ler. Eu Meu não sabia mais ler. Eu não comia, eu não bebia, eu, eu não era ninguém. Eu só tremia, eu babava, tirava a gosma da boca. De repente, eu lembrava que eu tinha um carro, daí eu descia, eu pegava o carro, eu saía, não importava a hora, e eu ia deixando todo mundo louco, né? As filhas, principalmente, né? Eu já tinha uma filha casada com um neto, e a outra terminando o direito, noiva, e a pequena entrando para a faculdade, com 17 anos. Então, eu baguncei a cabeça de todo mundo, né? Até que elas chamaram a mãe e a minha irmã para ajudarem, porque nós não temos parente nenhum em Curitiba, éramos só nós, né? Então, elas precisavam de ajuda, porque elas não tinham condições de cuidar de mim e delas, e da vida delas, e dos afazeres delas. Então, foi quando eu fui para Porto Alegre, com a A minha senhora, irmã a senhora vai dizer que perdeu a identidade intelectual, psíquica e física. e A física. depressão quase mata a senhora, literalmente. Sim, sim. Eu não morri porque Deus tinha um propósito na minha vida, né? Nem banho a senhora queria tomar. Não. A senhora Depois que estava na casa da minha irmã, eu não saía do chuveiro, porque eu queria buscar aquela mulher que eu era antes, porque eu me olhava e não me via. A senhora vai dizer que queria lavar aquela pessoa do espelho. Exatamente. A senhora via a imagem da senhora no espelho, não gostava daquilo e ia para o banheiro com a ideia de lavar aquela mulher que a senhora via no espelho. Tirar aquela areia, arrumar aqueles cabelos que eram enormes, colocar os olhos no lugar, buscar, me buscar, me buscar. Mas como a relação mente e corpo, ela é inseparável, ela é inseparável. Toda doença do corpo está associada à mente. Claro, nós temos alguns fatores genéticos. Você pode ter uma mente extraordinariamente saudável, mas se você tiver uma predisposição genética, você pode desenvolver uma doença. Claro que sim. Mas tirando esta questão genética, todas as doenças são psicossomáticas. Isso mesmo. Todas. Elas trazem uma carga emocional. Por isso Satanás está trabalhando para adoecer o povo de Deus. Adoecer a mente do povo de Deus. Porque se você tem uma igreja adoecida mentalmente, ela não conseguirá ser espiritualmente forte, irmã. É verdade. Não tem jeito. E eu tenho percebido o seguinte, irmã Carmen. A senhora sabe que no passado, quando eu comecei a
me tornei pastor e comecei a cuidar de igrejas especificamente, eu sempre gostei de trabalhar com jovens, até hoje amo trabalhar com essa faixa etária. E eles chegavam perto de mim e as questões espirituais eram: eu não tenho prazer na oração, eu também não gosto muito de ir aos cultos, acho esse culto assim, assim, assado. Eu tô com problema com a sexualidade, porque tô namorando e acabei, fazendo sexo com a minha namorada. Lá na faculdade tem essas eram as questões espirituais que eu lidava. Hoje em dia, esses mesmos jovens chegam até mim e dizem: "Pastor, me ajuda, eu estou me atraindo por uma pessoa do mesmo sexo. Pastor, me ajuda, eu tô com vontade de me matar. Pastor, me ajuda, olha aqui meus pulsos, estou me cortando". Olha como mudaram os problemas, Carmen. Do jeito que a senhora descreve, a mudança de uma mãe que ficava vigiando o seu relacionamento e que a considerou quase que impura porque se separou. Hoje nós temos uma sociedade absolutamente libertina e que tem destruído a mente das pessoas. E quando afeta a mente, vai afetar o corpo. Então você que está me ouvindo aqui, é um conselho que eu dou para mim mesmo. Amigo, purifica as entradas da alma. Amém. Eu não vejo mais jornal, eu não vejo televisão, eu escolho o que eu vou ver, porque todas essas mídias, elas servem para adoecer nossa mente. E se a sua mente adoecer, seja pelo que for, o corpo também. Que a irmã Carmen vai adoecer por conta de um trauma afetivo no casamento. Mas outros tipos de trauma podem ser causados na mente por outros métodos e que também pode levar você à depressão. E deixa eu dizer uma coisa, Sim. depressão tem cura, viu, irmão? A irmã Carmen é prova disso, está aqui. Mas Amém. mas ela pode matar também. Pode. Como é que a senhora saiu da depressão? Essa frase aqui que diz assim, ó: "Quando tu passares pelas águas, não te faltará nada". Como é que a senhora saiu da depressão? Olha, eu estava assim, morrendo, né? Eu estava morrendo, eu não, já ninguém, porque o médico tinha dito, vocês precisam interná-la no hospício. Aí a minha irmã disse, não, se eu fui buscá-la na casa dela, não vou internar minha irmã. Mas a minha irmã, coitada, ela trabalhava, ela tinha 2 padrões, era diretora de escola, era secretária do município. A gente dizia que ela entrava pela porta da frente e saía pelo dos fundos, de tanto que ela trabalhava. E numa daquelas tardes, assim, que eu ficava, que me trancavam no quarto, porque eles tinham medo que eu saísse e não voltasse, porque era o que eu fazia, né? Quando eles menos esperavam, eu estava num vizinho, eu estava do outro lado da rua, eu saía do jeito que eu estava em casa. Então, eles estavam sempre me vigiando. E eu sentada no canto do quarto, assim, quando o quarto se tornou uma fumaça só, uma nuvem só. Mas aquela fumaça, aquela nuvem branca no quarto, que eu não via mais nada, ele foi cortado por uma luz que veio até os meus pés. E aquela luz, eu queria olhar, porque eu via aquela luz, mas eu não via ninguém. E aquela voz suave me disse assim: me dê a sua mão. Quando tu passares pelas águas, andarás o mundo e não te faltará nada. Fale a oração que o Pai te ensinou. E eu adormeci, pastor. Eu adormeci naquele canto. E quando eu me acordei, com os gritos da minha mãe, da minha irmã, todo mundo em volta de mim, porque eu deitada no chão e dormindo, uma coisa que eu não fazia há tempo, para que eu ficasse na cama, minha mãe muitas vezes tinha que deitar comigo, me agarrar, para eu permanecer na cama, e eu me acordo e digo, por que vocês me acordaram? Por que não me deixaram dormir? Nossa, estavam tão apreensivos e me agarraram. E eu disse, Deus falou comigo. Aí queriam me internar, né, pastor? Agora que estava doida mesmo, né, irmã? Agora que eu estava louca. E eu disse, não, Deus falou comigo. Aquela luz veio e me disse isso, isso, isso. E falei o que Deus tinha me dito.
E todas as pessoas que eu via, pastor, eu dizia assim, fala o Pai Nosso, reza o Pai Nosso. E a minha irmã um dia disse, mas por que todo mundo manda rezar o Pai Nosso? Porque Deus mandou rezar o Pai Nosso. E eu estava boa, pastor. Eu tinha fome, eu comecei a olhar as pessoas como antes eu não via mais. E eu fiquei mais uns 15, 20 dias na casa da minha irmã, até me fortalecer um pouco, e vim embora para minha casa. Eu vim embora para minha casa. Mas aquelas palavras, eu não tinha noção, pastor, de que passar pelas águas seria um batismo. Porque eu não conhecia a Bíblia. Eu vou ser sincera, até hoje eu não conheço, sabe? Eu não conheço, porque eu gosto de e fui ensinada pelo Espírito Santo de Deus. Ali ele já me disse, quando tu passares pelas águas. E, pastor, eu levei simplesmente 8 anos para saber que estava no livro de Isaías 42, essas palavras. 8 anos, pastor. Mas deixava sempre registrado no meu caderno tudo o que eu sonhava, tudo que o Senhor me dizia, tudo que aquela luz me acompanhava e me deu vida, pastor. A gente não vai entrar nesses detalhes, porque são muitos Grande. detalhes, mas a senhora, junto com essa revelação de Deus, porque a senhora ouve um texto bíblico, que a senhora não tem o menor conhecimento dele. 8 anos depois é que a senhora vai se deparar com o texto que o Senhor Jesus falou para a senhora. Sabe por que que ele fez isso? É para provar que era ele, Exatamente. para provar que era ele. E a senhora começou a sonhar com partes do santuário. E Exatamente. a senhora Nunca. nunca tinha lido nada sobre o santuário. E a senhora começa a sonhar com partes do santuário. Extraordinário, extraordinário. A senhora leva 8 anos para ser batizada depois desse primeiro momento com Deus. Sim, sim. E a senhora é batizada na igreja, Em Segec, da pastora Valnice, isso. Em Genebra, na Suíça. A senhora lá se torna governanta de uma pessoa, que a senhora se torna bastante afetiva, e logo depois a senhora vai ter que deixar de trabalhar com ela por outro motivo, Exatamente. que a gente vai saber já já. Antes, deixa eu dar uma paradinha aqui, deixa eu chamar a Claudinha aqui. Claudinha é nossa companheira de guerra aqui já tem um tempão. E eu quero saber por que que Claudinha está sendo tão tocada nesse testemunho de hoje. Abre aí, filhinho. Bom dia, pastor. Bom dia, Lucas. Bom dia, Fala 57. Deus fala com a gente todo momento, pastor. Todo momento. Claudinha, tira o fone. Esse fone está tirando um pouquinho do bom áudio seu. Aí, pode falar. Deus fala com nós todo momento. E a gente, às vezes, não percebe, porque a gente olha muito para a gente, nossos problemas da nossa família. Mas quando a gente pensa que não tem mais solução, Deus vem e faz alguma coisa naquele dia que a gente estava lá embaixo. Ele faz alguma coisa para nós dizer, eu estou aqui, minha filha. E eu estou passando por uma fase muito difícil na minha vida. Mas eu não desisto, pastor. Mas às vezes me dá uma vontade de desistir, mas porque eu estou olhando para mim. Mas quando eu estou tão desesperada, eu olho para a palavra de Deus, eu me ajoelho e digo, Senhor, eu não aguento. Tu precisa me ajudar. Alguém precisa me ajudar, Senhor. Aí quando vem, pastor, acontece algum milagre, assim, que eu sinto uma paz no meu coração. E é isso, eu me acordo todos os dias, 2h30, 3 horas da madrugada. A primeira coisa que eu faço, eu dobro meu joelho e digo para Deus, Senhor, hoje vai ser mais um dia, mais uma batalha. E eu não vou conseguir se o Senhor não cuidar de mim, porque eu sei quem eu sou. E eu preciso ser liberta agora, para mim crer que o Senhor vai me cuidar hoje. E é isso que eu faço, pastor. Quando eu vim passar a 57, o Senhor fala, quando o Senhor me chama, disse para mim, Claudinha,
tu estás aí olhando, foi Jesus que falou comigo através do Senhor. Porque eu disse para o Senhor, o Senhor me deu bom dia, só para mim saber que o Senhor está aqui, porque eu sou tão pequena, tão insignificante, que eu preciso que o Senhor me dê um oi. E exatamente quando eu falei para Deus, sim, o Senhor me deu oi hoje. O Senhor falou comigo, o Senhor disse, Claudinha, eu sei que tem outras Claudinhas por aí, outras Cláudias, mas eu não sabia, não sei se era para mim, mas eu entendi para mim. Eu disse, obrigada. Então, a gente fica tocada, né? Porque o Senhor deu bom dia, o Senhor falou comigo. Eu entendi. Claudinha, foi com você mesmo que eu falei. Você sabe que eu fico olhando para a irmã Carmen, Cláudia. Você temente a Deus, você ora, você prega a palavra. A irmã Carmen nem conhecia a Deus. Estava num canto, morrendo. Aí, às vezes, a gente clama, clama, clama. Não aparece uma luz no nosso quarto. É, A gente não ouve um texto da Bíblia com Jesus falando para a gente, dizendo assim, "Oh, calma, vai passar pelas águas, mas você não vai morrer nessas águas aí. Fica tranquilo." A gente não ouve isso. Buscando a Deus. Eu tenho clamado para Deus falar comigo mesmo. Aí ele vai lá e fala com uma menina de 32 quilos que não o conhece. Por que que ele faz assim? Ele faz assim para provar que ele é Deus. Amém. E quem controla as coisas é ele, não é do nosso jeito. é, E sabe por que que ele fez isso? Porque ele sabia que um dia a gente ia conhecer a irmã Carmen e a gente ia ouvir da boca dela o que Deus fez com ela. é, E sabe o que está acontecendo, Claudinha? A mesma coisa que aconteceu com a irmã Cláudia. Hoje, o facho de luz está entrando na sua vida. Oh, glória. Deus está falando com você através da história da Carmen. Ele não precisa repetir a luz no quarto. Ele não precisa repetir a voz, ele está repetindo através da irmã Carmen. Porque através da história dela, irmã Cláudia, a gente não tem dúvida que Deus está agindo em nossa vida. amém, pastor, eu creio. Eu Deus, creio. Deus age de maneira muito especial. Então receba hoje a frase que Deus disse para a irmã Carmen. Claudinha, você vai passar por muitas águas, mas você não vai submergir. Glória a Deus, amém. Ore o Pai Nosso, ore o Pai Nosso. Ele disse isso para a irmã e está falando com você também hoje. Tá bom? Glória a Deus, eu creio, eu recebo essa palavra e agradeço a Deus em nome de Jesus, pastor. Obrigada por tudo que o Senhor me ensinou desde que eu entrei na sala. E eu vou ainda, pastor, em nome de Jesus, porque eu estou passando hoje, eu vou chegar na sala, porque eu tenho muito testemunho, mas o Espírito Santo diz para mim, filha, calma que tu vai contar o que é, né? Porque o ser humano, ele é tão pequeno que a gente quer contar coisas que às vezes a gente nem sabe que vai contar, e a gente precisa ser muito pura, muito mesmo para falar de Deus, porque com Deus não se brinca, nem uma palavra, nem uma vírgula podemos mudar. E nós precisamos nos conhecer e passar pelo processo, né? Para poder dizer para todo mundo o que é que Deus está fazendo na nossa vida. Posso orar por você? Ah, mas, pastor, em nome de Jesus, por favor, vai ser mais ainda concreto o que Deus está fazendo na minha vida e na minha família. Então vamos orar. Jesus. Eterno Deus, abençoa a Claudinha. O Senhor a trouxe aqui hoje para nós falarmos um pouco, porque o Senhor tinha um bom dia para dizer para ela, só para ela. Assim como naquele dia, naquele quarto, o Senhor falou só com a irmã Carmen. E eu peço, Espírito Santo, fala com todos aqui hoje, de uma maneira ou de outra, porque há corações nessa sala hoje, ansiosos por resposta. A irmã Carmen nem pediu, o Senhor apareceu lá. A gente está pedindo, e o Senhor está aparecendo hoje através da irmã Carmen. Ela ouviu um texto da Bíblia que ela nem conhecia, foi se deparar 8 anos depois. É de Deus. Ela tem visões sobre o santuário. É de Deus. Mas por que Deus fez assim? Para, através dela, ser o facho de luz em nossa vida hoje. É por isso que Deus trabalha assim. É ser humano com ser humano. Obrigado pela vida da Cláudia. A abençoe nessa tribulação que ela está passando familiar. Batize Jesus com teu Espírito, o Espírito Santo dê força sobrenatural para Claudinha. Por Jesus, amém.
Quando estiver pronta para o testemunho, é só falar que eu te chamo, tá? Pastor, em nome de Jesus, eu vou secar meu rosto, eu vou me ajoelhar para dizer, Deus, muito obrigada por Amém. essa bênção. E eu quero Deus, dizer que o Senhor, eu não se esqueça de mim, um dia o Senhor me prometeu uma missão na sala 57. Por favor, tá bom? A gente conversa. Maravilha. obrigada. Em nome de Ah, Jesus, eu amo o Senhor, eu amo a sala 57, eu preciso de vocês, vou ser feliz. Com certeza, a sala 57 é a parte visível de Deus. E eu creio muito mesmo em Deus, mais em Deus, porque eu estou aqui diante dos meus irmãos, diante do Senhor, que o Senhor é o grande líder espiritual do meu coração. E muito obrigada, pastor, em nome de Jesus, por tudo. Muito obrigada. Deus te abençoe ricamente. Eu também amo você, viu, filhinho? Fica com- Amém. Eu sei. Amém. Obrigada. Viu, pastor? Oi. Posso falar? Posso falar? Pode, claro que sim. Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu conversei com um amado meu, porque eu chamo ele amado meu. E eu disse, amado meu, tu me preparaste para eu entrar na sala 57, onde milhares de pessoas vão escutar o que tu fez por mim. E eu gostaria que ao menos uma pessoa eu soubesse que tu iria tocar no coração dela. Isso é maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele é meu amado, ele é tudo para mim, tudo. A senhora sabe que ser sensível à voz do Espírito Santo é importante, né? A senhora, Nossa, a senhora ora pedindo um sinal, que meu testemunho sirva para pelo menos uma pessoa. A senhora queria confirmação de que sua história iria abençoar ou não pessoas. Eu vi a Cláudia ali. Eu poderia tê-la ignorado, administrando o tempo, deixar passar a situação, mas o Espírito Santo aqueceu meu coração e disse: chama, Cláudia. exatamente, Eu estava atendendo a sua oração. exatamente. Eu Quando o estava... senhor chamou ela, eu disse, eu agradeci ao meu amado. Não é extraordinário, irmã, esse negócio? Quando você não fica enquadrado num tempo, num formato, em que você é sensível à voz do Espírito Santo, e aí é que é bonito ver esse movimento, sabe? A gente vai atestando de que Deus está controlando isso tudo. Apesar Verdade, do ser humano ser falho, como nós somos, a senhora é, eu sou, todos aqui temos debilidades, mas o Senhor quer uma entrega total e submissão ao controle dele. Quando é assim, a coisa sai da forma. isso mesmo. É ele que manda, né? Ele que É. faz, né? Você Nós sabe, somos instrumentos deles. a senhora sabe qual é a forma do movimento? É a essência. Isso mesmo. A forma do que está em movimento é a essência. É a raiz, né, pastor? É extraordinário. Eu louvo a Deus por tudo isso. Por isso, vem comigo, eu vou dar um upgrade no nosso testemunho. A senhora se converte, demora 8 anos, a senhora se converte, vai trabalhar como governanta fora do país, vai descobrir o sábado nesse processo, e a senhora vai amadurecendo na igreja onde a senhora está, até o ponto de se tornar uma pessoa de liderança influente, e a senhora vai ter que abandonar isso, porque a senhora encontra algumas irmãs adventistas e começa um relacionamento com elas, e lá a senhora tem a confirmação do sábado que a senhora já aguardava, porque a senhora passa um tempo evangélica, líder de muita gente, guardando o sábado que a senhora encontra, mas ainda não havia encontrado o adventismo. Isso. A senhora chegou a ser pastora? Sim, fui pastora, consagrada e tudo. E Quantos, trabalhei muito, quantos anos a senhora foi pastora? uns 15, E a senhora foi 15 professora, a senhora foi professora de teologia para novos pastores. eu dava aula no Instituto Teológico Quadrangular, para o primeiro ano e para o terceiro ano. Eu nunca tinha dado aula de comunicação. Eu dava livros poéticos no primeiro ano. E
E quando me disseram, Carmen Vera, você vai dar para o terceiro ano comunicação. E eu nunca digo não, eu aceito sempre, né? Mas eu fui conversar com um amado meu, eu disse, olha, eu não sei, você vai ter que me ajudar, me dar uma estratégia, alguma coisa, porque eu não tenho nem ideia de dar esse tipo de aula e fazer resenha. E Deus me colocou assim, olha, fica sentadinha lá atrás na sala, distribui o trabalho para os alunos e faz eles darem. E assim eu fiz. A senhora foi, a senhora foi avançando, até que o líder da senhora disse que a senhora seria coordenadora. Sim, E aí a senhora estava buscando uma igreja, buscando descobrir essa questão, né? A senhora vai mudar para Matinhos. Quando a senhora sim. muda para Matinhos, a senhora encontra uma senhora que começa a trocar receitas Num supermercado. no supermercado. Essa receita vai Mas eu acho, pastor, que é importante o porquê do meu sábado. por Porque quê? o Espírito Santo me falou, lá nessa casa que eu trabalhava, quando ele me disse: por que trabalhas no meu dia? E eu, sem conhecer nada, porque a recém era batizada, liguei para a pastora em Genebra e perguntei: qual é o dia do Senhor? Não é domingo? Porque você aprende que é domingos e dias de festa, né? Isso. E ela me disse: leia Êxodo 20, os 10 mandamentos, e você vai entender tudo. E eu fiz. E eu, então, me ajoelhei nos pés da minha cama, como eu sempre fazia, e conversei com o amado meu, e disse: olha, eu não sabia que sábado era o teu dia santificado. Quem disse para a Então, senhora ler quem disse para a senhora ler Êxodo 20, quem foi? foi a pastora que me batizou, a esposa do pastor. De outra igreja. Sim, sim, da igreja em Segec, lá em, em Genebra. Então ela E sabia. Ela sabia. sim, ela sabia. E como muitos sabem, né, pastor? Muitos sabem. Porque eu levei quase 20 anos nessa igreja, que depois eu fui pastora e coordenadora, questionando o sábado. Porque eu questionava com meus líderes. Né? Todo líder tem um líder, né, pastor? Então, eu sempre questionei com meus líderes. Por que nós não guardamos o sábado, o dia santificado do Senhor? Ai, meu Deus, Carmigera, vem você com essa história. Isso Jesus já veio, já aboliu. Mas como que Jesus vai abolir algo que foi o pai dele que deu? E não me convide para trabalhar no sábado, porque o sábado não faço nada. E até hoje, né, pastor? Nem a minha louça eu lavo do sábado. Então, Parabéns, como... irmã. A louça deve ser limpinha, colocada dentro da pia, coberta para lavar depois do pôr do sol. Tem crente que Exatamente. tem crente que além de fazer comida ainda limpa a cozinha no sábado, fazendo faxina. Como é que pode um negócio desse, irmão? Nós estamos acabando com esse negócio do sábado. Se tem um mandamento transgredido, é esse tal do sábado, viu, irmãos? Bom, não vamos entrar É nessa verdade. questão porque ele é muito, é uma digressão. É confuso esse, né? É confuso esse sábado. A senhora recebe de Deus a pergunta: por que trabalhas no meu santo dia? É, Que coisa no meu linda. dia. É. Como o senhor E eu, mexeu então, a senhora, né? Mexeu muito. como- O senhor mexeu, movimentou muito a vida da senhora. muito, Aí é nesse contexto que a senhora vai trocar receitas no no... mercado. Eu encontro uma senhora e ela, trocando receitas, ela me disse assim: me dá o teu telefone, eu gostei muito de você. É a Rosi, o nome dela, ela é muito querida, a Rosi. E eu dei o telefone. E ela disse: porque eu preciso ir para casa, porque hoje é a preparação do sábado. E eu disse: O quê? preparação do sábado, olha, outra coisa que eu estava aprendendo. Uhum. Aí ela me disse, eu disse: de que igreja você é? Adventista do sétimo dia. E eu disse: puxa, eu tenho um testemunho maravilhoso e vou te contar um dia. Que era tudo isso que nós já falamos, né? E ela, então, com o meu telefone, ela se adiantou e conversa com o ancião da igreja e me convida para um pequeno grupo na casa do ancião, para eu contar o sábado. Então, eu comecei a entender, então, a igreja adventista que guarda o sábado, então, é a igreja que
ela obedece os mandamentos, ela não tem que dizer que Jesus veio e aboliu, entendeu? A E aí eu senhora, comecei, a senhora vai participar com eles? E a senhora até me diz, né, que no início a senhora tinha a impressão de que eles estavam achando que a senhora, como membro da quadrangular, estava se aproximando para ganhá-los para a sua igreja, né? até hoje, às vezes eles brincam comigo, né? E não tinha nada disso no seu coração, né? A senhora estava testemunhando do mover, do agir do Espírito na vida da senhora. Coisa linda. Eu não tinha esse interesse, né, pastor? Mas Eu aí não agora tinha. a senhora tinha que se desvencilhar da igreja anterior, a senhora toma a decisão da senhora e liga para a sua liderança. Sim, E o que que ligo não, eu além de ligar, que eu queria falar com o pastor, o líder, ele me disse assim, nessa semana eu vou estar aí em Matinhos, porque nós temos o nosso pastoreio, e eu sempre participava do pastoreio, né, toda a vida, e eu então preparei uma carta muito bonita, sabe, agradecendo o carinho, a consideração que eles tinham por mim, enfim, tudo, mas que eu estava me desligando. Nossa, pastor, foi um movimento incrível. Eu imagino como é que foi desligar, né, irmã? Romper o cordão umbilical de algo que era tão concreto na sua vida. E eu estou falando aqui agora, irmã Carmen, para evangélicos de outras denominações que estão aqui na sala Aham. 57 já há algum tempo, estão descobrindo novas verdades que, como a senhora não conhecia antes, e Sim. estão tendo que preparar sua carta de ruptura. Eu tive que, além da carta, entregar todas as minhas credenciais, né, pastor? Pastor, E a senhora era pastora, a senhora era professora, tinha que abrir mão de tudo isso. tudo isso. Liderança, cuidava, a coordenação era 15 igrejas entre Matinhos e Guaratuba, então eu trabalhava bastante. Fizemos a implantação da escola bíblica nas igrejas, porque não tinha. Levei um ano, pastor, para só ter uma ideia, um ano para discipular os pastores a ter escola bíblica. A senhora Eles disse, não aceitam, não aceitavam. Eles me percebe? diziam, Sim, te diziam, pois não, pode falar. não pode falar, pastor, Não, eles me desculpe. diziam, eu quero só o que eles diziam. Eles me diziam assim, não, isso não, escola, não, a gente não precisa, não tem nem tenho nem professor, não, mas eu vou discipular o professor, eu vou fazer eventos para capacitá-los. Não, não, é melhor a senhora esquecer isso. Isso Um aqui, ano, isso aqui tudo é em outra igreja, irmãos. E sim, ela vai ter que provocar essa ruptura. A irmã Carmen literalmente teria que começar tudo de novo, porque vindo para a igreja adventista, o título de pastora não é reconhecido, de professora não é não, reconhecido. Ela vai começar do zero sua caminhada para ser um membro regular, no máximo anciã de igreja hoje, líder de algum departamento. Olha que desafio romper com uma verdade que foi uma bênção na vida da irmã Carmen, mas estava incompleta. A luz que ela tinha, Deus aceitava? Sim. A sinceridade da irmã Carmen, Deus aceitava? Aceitou, sempre aceitou. Mas sim. agora havia uma nova luz aparecendo ali e que a irmã precisava declarar, né? Imagino que não tenha sido fácil fazer isso, mas é o que Deus está chamando você, amado, que é católico, que é assembleiano, Deus é amor, universal do reino de Deus, quadrangular, batista, presbiteriano, É, luterano, que está aqui com a gente, espírita, da Umbanda, do Candomblé, não importa. Você está entendendo? Deus está revelando para você e você vai ter que fazer a ruptura. Faça sua carta. Respeite seu líder. Chama o seu líder e diz, amigo, eu amo vocês, a questão não é é, com vocês, a questão é isso mesmo. doutrinária. Eu não posso ficar no lugar onde a doutrina não está completa. Muito obrigado por tudo. Estou aberto para explicar o que aconteceu comigo, se você quiser. Mas eu estou partindo para a doutrina ampla da palavra de Deus. E A senhora- ainda cheguei para o meu pastor, daí depois de entregar a carta e tudo, então eu me vi na Adventista e conversei com o pastor, conversei com os anciões, comecei a pegar dizer que eu queria
ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E E isso aconteceu dia 7 de março março de de 2020, a senhora fez a sua profissão de fé Então, e foi batizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia. isso. Não é minha irmã, a É senhora verdade. é minha irmã. Foi isso Uma aí. bênção. Me diga uma coisa para a gente finalizar nesses próximos minutinhos. O que que é a sala 57? E há quanto tempo a senhora está aqui? O que que a sala representa para a senhora? O que que a sala trouxe de ganho para uma história já tão rica como a história da senhora? A primeira vez que eu entrei na sala, eu chorei muito, porque eu fazia uma ideia diferente da sala 57. Eu acho que como todo mundo faz, né? Ah, é mais uma reunião de evangélicos e mais nada. Mas eu senti que a sala 57 não era uma mera sala. Ali eu reencontrei o meu amigo, entende? É o que Aqui, vocês que lindo. É o que vocês estão buscando nele. Muitos estão buscando, porque o Espírito Santo sempre foi esquecido. E para mim, não, o Espírito Santo só me guiou, ele que me ensinou, ele que me mostrou aonde eu ia, o que eu tinha que fazer. Era o Espírito Santo de Deus. E eu vi ali as pessoas tentando ter ele do lado. E eu, nossa, eu chorava de soluçar, eu me lembro tão bem, eu estava deitada, escutando pelo YouTube, e eu, nossa, então a sala 57, ela não vai acabar, porque é o Espírito Santo vivo ali, se movendo em cada coração. Nós tivemos um exemplo agora da Claudinha aí, e muitos estão escondidos e chorando e vendo o erro que eles estão cometendo. Como eu disse, o que eu tenho que fazer? Eu quero o meu ego? Eu quero as minhas credenciais? Ou eu quero a verdade que está na Bíblia? Eu quero a verdade que está na Bíblia. E ainda cheguei para o meu pastor e disse: Pastor, por favor, eu não quero liderança nenhuma, eu não quero cargo nenhum, porque eu sou uma pastora e vou continuar sendo uma pastora itinerante. Só com o que eu posso falar, guardar o sábado, os dias santificados do Senhor, sabe? Então, é, eu sou assim, simples, objetivo e o meu amigo sempre do meu lado. Aqui a senhora teve um reencontro com seu amado, Sim, né? A senhora vai ver que aquele facho de luz no seu quarto foi o seu amado visitando. Quem exatamente. perguntou assim para a senhora: "Por que que você está transgredindo o meu santo dia?" Foi o seu amado. E sabe por Sim, que que a senhora chorou muito quando entrou aqui a primeira vez? Porque o seu amado é quem dirige essa sala. amém. Eu sei. Ele é o nosso amado, Amado, meu não é? amado meu, eu digo, amado meu para tudo. Eu estava em Curitiba, pastor, hoje eu estou na minha casa, na praia, mas eu estava em Curitiba ruim, que o senhor tentou várias vezes falar comigo e nós não conseguimos, eu não tinha nem voz. A Carmen passou aí por uma gripe fortíssima, fortíssima. É verdade. E eu cheguei para ele e disse para ele, no sábado, eu disse para ele, poxa, amado meu, você não quer que eu fale de você, de tudo que você fez por mim? Como é que eu vou falar com essa voz? E o senhor sabe o que ele me disse? Uhum. Volte à sua casa. E eu, para convencer a minha filha que eu tinha que vir para Quase a mesma coisa do tipo: "Falei com Deus, Deus falou comigo esse dia, tu tá Deus me doido". mandou ir para casa. Eu cheguei aqui e o meu coração já ardia e eu queria. Eu cheguei na quinta-feira, não, minto, na quarta-feira de meio-dia, e o meu coração já queria que eu lhe mandasse uma mensagem. E eu disse assim: não, eu tenho que melhorar a minha voz. Eu não posso falar desse jeito com ele na mensagem. Aí, no outro dia, eu estava como estou agora, perfeita. Sabe por que que tinha que ser hoje? É, Porque talvez a Claudinha não estivesse em outros dias. é mesmo, né? Ah, É. ele é maravilhoso, ele sabe de todas as coisas. A senhora Ele- pediu para que ele respondesse e ele respondeu através da Cláudia?
E nós Exatamente. respondemos a oração da Cláudia juntos. Esse mesmo É, amado que tirou a senhora da depressão, que trouxe a senhora para a igreja adventista e que move a senhora, move todas as coisas. Bom isso, né, irmã Carmen? nossa, isso é gratificante. Não para o nosso ego, mas para a glória e honra do Senhor Jesus. É tudo feito para glorificar o nome dele, né? Sempre, Tudo sempre. feito. Você sabe que a senhora é pastora. Eu queria deixar isso muito claro, sabe? Na igreja adventista, o título de PR só usa quem tem credencial, porque na igreja adventista, para ser pastor, tem que fazer os 4 anos de teologia numa faculdade adventista. Mas isto é institucional, ou seja, é uma representação de uma instituição, é uma regra da instituição. Mas pastor, irmã Carmen, é todo aquele que aceita o ministério da pregação da palavra. O, o, Exato. o, o, o ministério hoje é para todos os crentes. O ministério é para todos os crentes. A diferença de um PR é porque tem uma instituição que precisa ser representada oficialmente. E são esses pastores que representam a igreja oficialmente, que representam os membros da igreja frente à sociedade. Mas o ministério, você que está aqui comigo, o ministério hoje não é só meu, porque eu fiz É, teologia e sou um pastor chamado. Não, o ministério é para todos os crentes. tem membros ainda da igreja ali que, quando eu chego, minha pastorinha vai ser minha pastora. O que eu quero é falar de Jesus. E deixa, O que eu quero é entregar um livro. Eu deixa, viajo, eu levo um monte de livros. deixa porque a senhora é pastor. Que coisa boa, né, irmã? Que coisa boa. Bom, eu ficaria aqui, irmã Carmen, matando saudade de falar Carmen. Amém. Estou matando a Eu, saudade, irmã. eu Tem sei muitos que o senhor anos, mata a saudade da mãe. tem muitos anos que eu não falo, que eu cito tantas vezes o nome da minha mãe, né? E faz bem isso. Nosso passado são nossas raízes. Raízes, né, pastor? Obrigado, viu, por tanta gentileza. Que bom que a senhora melhorou. Pelo Amém. testemunho tão fluido, tão bom de conversar, né? História tão movimentada pelo Espírito. E tenho certeza que serviu, irá servir para todos os que vão ver essa reunião no ciclo dela. A gente estima que mais ou menos cerca de 50 a 60 mil pessoas veem essa reunião no ciclo final dela, né? Louvado seja Deus por isso. E eu sempre digo alguma coisa, pastor. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco todo instante. Mas, às vezes, nós estamos tão apressados que não escutamos. E aí tem alguém que diz assim: puxa, mas como é que o Espírito fala com ela? Como é que Deus fala com ela e não fala comigo? Eu falo com você também, toda hora. Mas a pressa do dia de hoje é maior e a prioridade que nós damos às nossas coisas materiais são maiores do que ouvir a voz do Espírito Santo. Satanás tem produzido tantos ruídos que tem impedido que a gente ouça, né, a voz do Espírito. Por isso a gente tem que acalmar o nosso ciclo e, e prestar atenção na voz, né? Olha, Obrigado. pastor, eu quero dizer para o senhor que eu amo você e toda a sala 57. Preciso de vocês para ser feliz, preciso. Foi uma bênção conhecer o Senhor, porque no início do ano, Deus me disse assim, que eu precisava falar dele. E eu cheguei para uma irmã da igreja e disse assim, puxa, Deus está me pedindo para falar dele. Deve ser meus testemunhos. E ela me disse, quando tu for pregar, você fala um testemunho teu. Eu tenho milhares de testemunhos. E uma coisa eu não fiz ainda, pastor, escrever o livro que Deus me deu, até o título. Eu tenho o título do livro e a capa do livro. Mas eu já sentei para escrever, mas eu digo assim, eu não sei, eu estou precisando de alguém que eu vá falando e vai escrevendo por mim, sabe? A gente Não está no venha mesmo com time. A gente está no mesmo time. Eu também tenho o meu livro para escrever sobre as 4 ênfases da sala. Já tem o título do livro, vai chamar O Caminho.
E eu quero muito escrever sobre essas ênfases da sala, né? Vida no espírito, amor incondicional, comunidade saudável, missão atrativa, que a Sim. gente ensina tanto aqui. Tá tudo na minha cabeça. Mas aí eu vou para escrever, eu falei assim, não, eu preciso de alguém que escreva para mim. A minha esposa já fez até a proposta. Ela vai ser a minha redatora. Pois é, eu preciso de um redator, né? Então, eu preciso de um redator. E o título do meu livro é muito interessante. Eu passei anos pensando por que o amado meu me deu assim, as 11 rosas vermelhas. É o título do livro. É o título do livro, As 11 Rosas Vermelhas. vermelhas. Já Eu fiquei... pensei em tudo. Esse ano me veio assim, claro, tirando Judas, Jesus só tinha 11. Então, Só pelo título eu fiquei curioso para ler o livro. Escreva, pois é, né? vai Deus te muito abençoe, Deus te abençoe, dona Carmen. Foi uma bênção estar com a senhora. Eu também amo a senhora. Eu preciso da senhora para ser feliz. para ser A feliz. senhora é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque a senhora existe. Amém. Muito Podemos... obrigada Eu que agradeço tanta bondade. por essa oportunidade, e isso não foi por acaso. Isso foi obra do Espírito Santo de Deus. Nos unir de uma forma que nem eu nem o Senhor pensamos. Glória a Deus por isso, né? Ele que Amém. movimenta todas as coisas. Vamos orar? Amém. Feche os olhos, Vamos. você que está adorando aqui na sala 57. Vamos desaguar agora, né? Bondoso Vamos. Deus e Pai, obrigado pela madrugada, por tudo que aconteceu aqui tão encaixadinho, né? Tudo muito bem orientado. E a gente percebe que é o Espírito Santo de Deus quem move todas as coisas. Continua com a irmã Carmen, com cada um de nós, Espírito Santo, imprimindo a imagem de Jesus em nós e nos fazendo testemunhar dele aonde nós estivermos, de maneira intencional, nas ocasiões em que vamos encontrar pessoas aleatoriamente ou com o nosso discipulado, onde reservamos tempo especial para expor nossa vida e ver quanto Cristo mudou e continua mudando essa experiência. Continua no fluxo desse dia, como falou com a irmã Carmen, continua falando com todos nós por Jesus Cristo. Amém, Amém. amém, amém. E amém. A senhora sabe que eu acho que eu ouvi um pessoal aí falando bom dia com alegria. A senhora ouviu ou não? Ouvi. Eu acho que é agora, quer ver? Bom dia, com alegria. Falando, irmã Carmen, que o negócio ferve. Grande abraço para você. Bom dia com alegria. Seu som está aberto. Bom dia, Contando um. Bom dia. É hora de Até domingo, com a graça de Deus. Até domingo. Tchauzinho. Orando por ano, pastor. Amém. Hoje eu orando, vai dar certo. Já deu certo. Amém.